Obrigada, Juari. Obrigada por estar conosco nesta missão que estamos aí desenvolvendo. É uma grande alegria estar aqui com vocês, fechando este ciclo de oficinas. Eu, representando o Sudeste, junto ao Conselho Federal de Psicologia, lutei muito para que nós fizéssemos oficinas em todos os estados do Sudeste. As outras que foram feitas foram em algum estado de alguma das regiões, e eu defendia e falava, olha, os nossos estados do Sudeste têm a maior densidade demográfica, o maior número de psicólogos, e isso tudo antes de Mariana. Então, nós temos, com frequência, situações que precisam ser abordadas, e sei, sim, do interesse que os colegas psicólogos têm tido para trabalhar com essa questão. Então, hoje é a última oficina desta série e fico muito feliz de ver como nós podemos ter essa interlocução com outros campos do saber e com essa troca de experiências, não é? Eu entendo a participação do Conselho Federal de Psicologia como... eu sempre digo para os meus alunos, não diga o que você não vai fazer, diga o que você vai fazer. Eu vou me contradizer aqui. A função do Conselho Federal de Psicologia não é policiar a ação do psicólogo, mas a gente está, sim, prestando atenção em algumas ações que têm mostrado uma certa imaturidade na identidade profissional deste psicólogo. A gente está muito atento a isso. E as oficinas propiciaram que a gente se aproximasse das realidades regionais, no nosso caso estaduais, para perceber realmente quais são as necessidades, quais são os atores, com quem nós trocamos. Acho importante destacar psicologia trabalhando em riscos, gerenciamento de riscos, prevenção, resposta a desastres. Isto, para nós, é novo. É novo. A psicologia que eu aprendi quando eu fiz faculdade é muito diversa disso. A gente nem pensava em responder isso. E não é? Eduardo já mostrou lá, já acontecia. Né? Mas nós nunca entendemos que teríamos alguma coisa a fazer, que teríamos alguma contribuição. Então, eu digo que é, sim, uma identidade em construção e que vem, talvez com algumas deformações profissionais de outras áreas do saber e da prática da psicologia já consagradas, já reconhecidas, ou que até respondem a alguns estereótipos sobre o que faz o psicólogo. Né? Então, eu vejo, na própria universidade, em consultorias que eu dou, como tem uma visão distorcida do que faz o psicólogo e o risco que tem do psicólogo inexperiente, entusiasmado, enfim, corresponder a essa visão distorcida, sem trabalhar mesmo nessa construção de identidade. Então, acho que essas oficinas propiciam muito, e esse é um bom resultado que nós vamos ter desse trabalho. Não é? Você pode passar, por favor? Eu vou falar um pouquinho da comissão. Embora a Eliana seja ali, como vocês estão vendo, uma das coordenadoras, Ionara, Rabelo e Eliana, eu vou explicar um pouquinho como é, para vocês poderem acompanhar esse nosso percurso e como queremos, sim, trazer a ação da psicologia para junto daqueles que fazem parte do cenário, com quem a gente troca mesmo. Né? Começou em 2014. Houve alguma tentativa de se consolidar ou se construir esta área no Conselho Federal, mas não foi adiante, questões várias. A nossa está indo, a gente está lidando aí com essas questões. Composta por psicólogos, então, das macro-regiões, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, Norte e Sul. Imagine o que é a gente fazer estas oficinas nessas regiões todas, com as diferenças que nós temos no nosso país, né? Como se nós tivéssemos diversos Brasis aqui. Não é? E o
que é? Existe uma psicologia para trabalhar em emergências e desastres que possa ser uniforme? Seria ingênuo e desastroso se a gente quisesse pensar assim, não é? Sem dúvida, o nosso trabalho precisa ser culturalmente sensível. Ele precisa estar atento ao que aquela dada região pede de nós, não é? Eu sei trabalhar com determinadas situações e, por alguma circunstância, eu vou trabalhar num outro local, eu vou precisar ser muito sensível, muito ligada àquela realidade, porque o que eu sei pode não servir. Não é? Isso eu ressalto muito, porque para não ficarmos com a ideia que é uma comissão que se propõe alguma coisa fantasiosa, que vamos todos achar, descobrir, desenhar uma psicologia brasileira para emergências e desastres. Calma, nós vamos fazer isso, estamos trabalhando nessa direção, mas sem perder de vista, nós temos muitos Brasis pedindo diferentes respostas, então nós precisamos trabalhar para desenvolver isso, não é? O nosso querido Luiz, que nos dá o suporte lá no Conselho Federal, aqui está o site do Conselho Federal e do próprio Luiz, que nos ajuda nessas situações todas. Isso é para vocês terem uma ideia. Falando um pouco da psicologia nas emergências e desastres, esta imagem aí, já que precisamos ter um pouquinho de humor, né? A Arca de Noé. E vamos falar, pensando no percurso histórico, não que os desastres tenham começado com a Arca de Noé, mas só para nós percebermos como, muitas vezes, a maneira como entendemos um desastre pode estar calcada numa posição mítica. Assim, então, isso é um castigo para nós, não é? Nós não sabemos lidar com a natureza e, então, ela nos castiga. Quem sabe a gente precisa desenvolver um pouco mais a autoria destas ações. Sem dúvida, nós temos essa visão mítica aí presente. Visão sociológica, visão clínica, visão psicossocial. Por isso eu digo, para trabalhar em desastres, nós estamos construindo uma identidade do psicólogo, né? Aquilo que a gente já sabe fazer precisa ser filtrado, remodelado, desenvolver novas parcerias, outros diálogos para a gente poder trabalhar, não é? Então, esse percurso histórico só nos contextualiza aí. Okay. Pensamos, né, os desastres como frutos de fatores sociais, ambientais, políticos e econômicos. E eu pus aí umas flechas muito enlouquecidas, que é exatamente para a gente pensar que não é uma relação linear, que isto causa aquilo. É muito mais sistêmico, é muito mais isto com aquilo e aquilo, que tem um determinado tamanho num contexto, outro no outro contexto. Eu aprendo, sim, lições com as outras experiências, com os outros desastres, e eu vou usar essas lições aprendidas para entender que desastre é esse agora, o que ele nos pede. E ele pede da psicologia? A psicologia com quem mais mesmo? Não é? A psicologia sozinha poderá não ter muito o que fazer. Eu temo um pouco por uma posição dos colegas psicólogos que entendem assim, a gente sabe responder a estas situações. E porque nós somos do bem, porque nós somos bem intencionados, a nossa ação será benéfica. Muita calma nesta hora. Essa é uma grande preocupação. Ser do bem não resolve muita coisa. Eu preciso perceber esta dança, esta conversa, e eu vou precisar de outros saberes, né? Olha, Eduardo, geólogo, coube a ele fazer comunicação de morte. Eu fiquei imaginando a cena, Eduardo. Vai lá que você é geólogo. Você deve saber fazer isso, né? Faz tanto sentido ele ouvir isso como um de nós, como psicólogos, ouvir. Vai lá que você é psicólogo e faz essa comunicação de morte, né?
Não é assim que acontece. E na hora em que a gente percebe, opa, espera um pouquinho, eu estou pedindo alguma coisa, eu estou sendo solicitada para fazer alguma coisa, além do que eu posso, além do que eu sei, de que maneira nós, profissionais, nós envolvidos, fazemos a nossa rede de suporte. E nós sabemos que essa rede vai ter que funcionar, né, antes, durante e depois. O próximo, por favor. Então, eu falo de uma mudança de paradigma, né? Aquela psicologia que a gente aprendeu, que vinha praticando, que, sem dúvida, a psicologia brasileira é respeitável, né? Sabemos que a gente faz coisas belíssimas na psicologia, na pesquisa, no ensino, na extensão. Tá? A psicologia brasileira tem um bom lugar. É resultante de uma construção muito importante. Mas a gente tem que mudar o nosso paradigma se é para trabalhar com emergências e desastres. Né? Então, tem esses momentos todos, como você já apontou, não é? Mas em torno de quê? De gestão integral do risco de emergência e desastre. Para não ser uma viagem muito sem fundamento, essa gestão integral só acontece se eu conversar com este profissional, se eu estiver atenta ao que o outro, que sabe coisas que eu não sei, ao que ele pode me dar, e se eu conseguir também me comunicar, apresentar o que eu sei fazer e o que pode ser interessante. Senão, não é uma gestão integral. Senão, eu vou fracionar e aí nós vamos encontrar uma Torre de Babel. Um monte. Como é que ela vai falar Torre de Babel? Um monte de profissionais ou pessoas bem intencionadas que vão fazer coisas, não é? E o grande risco de fazer coisas dessa maneira e desperdiçar talentos, desperdiçar recursos, né? Esse é um grande risco e a gente não quer isso. O outro, por favor. Então, o conceito de desastre, vamos pegar nos livros, tem vários conceitos e tudo mais. Eu quero ficar com a ideia, é em contexto, é num determinado contexto que aquele fato, aquele acontecimento é entendido como desastre. Né? Eu preciso de um ecossistema vulnerável. Eu preciso de pessoas afetadas naquela situação que estão relacionadas ao ecossistema vulnerável. Eu preciso de alguns fracassos para ser um desastre. O fracasso do antes, né? O fracasso do durante, o fracasso do depois, para dizer que aquilo é. E nesta de fracasso entram vários de nós, para que o fracasso não seja um fracasso. Não é? Então, falo de ruptura do funcionamento de um sistema, do nosso habitual, do que nós sabemos fazer cotidianamente, e o melhor, que nos dá segurança. Né? Cotidiano, mesmo que a gente ache que é chato, rotina e tal, vamos sempre lembrar, nos dá segurança. E isso precisa estar na nossa cabeça para a gente pensar de que maneira a gente restaura isso. Não é? Eduardo, você estava em São Luís do Paraitinga, acho que eu cheguei lá depois que a água tinha baixado. A pedido da secretária da Saúde. Ela tinha nos dado o seguinte pedido. Olha, venham aqui, a gente se encontra no centro comunitário. Tem um monte de coisa que eu quero conversar com vocês e tal. Tá bom. Chegamos lá, a orientação era assim, é fácil de achar o centro comunitário. Tá bom. Né? Uma cidade menor, né? E São Luís do Paraitinga é alguma coisa muito próxima para nós paulistas, né? Tem a ver com a nossa história, enfim. Aí chega lá, não tinha nenhuma placa para centro comunitário. Abordamos uma senhora que nos diz, é lá para baixo, mas acabou tudo. Então você chega num lugar onde a moradora diz, acabou tudo. E o tudo deles era tudo mesmo. Não é? Talvez vocês se lembrem da cena da torre da igreja caindo. Né? Uma cidade que tem nome de santo. Né? Dá para pensar que a torre da igreja era significativa, era importante. Né? As pessoas vão à igreja, as coisas acontecem na igreja, enfim. Quando cai a torre, cai muito.
para eles, é muito que significa como perda para eles. Quando essa senhora nos diz, acabou tudo, ela queria dizer tudo mesmo. Né? Não é só que a casa estava inundada, não é só que a senhora da sorveteria não ia poder fazer o sorvete dela. Acabou tudo. Na hora em que nós nos apropriamos disso, do acabou tudo, do que significa para nós, né? E do que podemos fazer e dos nossos limites, é importante a gente saber a que servimos nesta hora. Né? Nos incomoda muito, eu digo nos, digo pelo Conselho Federal, uma postura heróica, fantasiosa, que o psicólogo é o máximo, porque ele vai lá, naquelas situações hostis, difíceis. Menos, tá? Menos, se você quer ser herói, não vai ser herói nessa hora, não. Porque não é bem isso que vai ser solicitado pela população, pelos afetados. Né? A gente precisa de coisas mais concretas. Ainda em cima do exemplo de São Luís do Paraitinga, uma grande fonte de renda, razão de ser do ponto de vista econômico, até de identidade da cidade, era o carnaval. Né? É um carnaval gostoso, as famílias vão para lá e tem as pousadas. Todo mundo, então, que tem as pousadas, vive daquilo. Né? Só que o carnaval daquele ano, e isso aconteceu em janeiro, né? O carnaval daquele ano não aconteceu. Né? As pessoas que dependem economicamente deste segmento ficaram sem. Né? E chamou muita atenção a capacidade de reconstrução desta cidade. O carnaval seguinte já estava tudo lá funcionando. Né? E eles falavam com muito orgulho, a gente quis fazer isso com os nossos recursos. É um bom exemplo de resiliência. Eles acusaram o baque. Né? Foi muito difícil. Né? A gente não suportou isto no início. Acabou tudo. E a gente conseguiu reconstruir. A possibilidade de eles se verem, se colocarem nesta rede, e somos nós que fazemos isso, sem estar numa relação de dependência com alguém que vai de fora fazer por eles, né, foi um grande vetor para esta mudança. Eu acho que essa é uma preocupação que o psicólogo precisa dominar. Né? Ele não vai fazer por. Se ele conseguir fazer junto, ele está fazendo alguma coisa interessante. E junto ao afetado, com os outros organismos que fazem parte do cenário. Bom, aí já falei, pode passar. O que temos aqui? Bom, então, o que precisamos fazer? Né? A ideia de trabalhar com gestão integral, como eu já falei um pouco, tem que ser integral com os outros, não isoladamente, não é? Pensar nas fases, prevenção, mitigação, preparação, resposta e recuperação, não acaba assim tão rápido, né? E pensar em planos de ação para cada uma dessas fases. Elas trazem necessidades específicas, elas pedem saberes e práticas que são próprios para cada uma delas. Não é? Estamos trabalhando na nossa agenda para a comissão para este ano agora, como nós podemos desenhar, discutir, propor orientações que trabalhem com prevenção em saúde mental. É um dos aspectos, não é? É um dos aspectos. E a gente sabe muito bem que a gente não faz saúde mental só com cabeça de psicólogo. Saúde mental é alguma coisa que acontece com todo mundo junto. Né? Quando a gente discute o Marco de Sendai, que já foi falado aqui, que nos dá algumas diretrizes, formas de pensar. Tá, Sendai é uma cidade no Japão, alguma coisa feita pela Organização Mundial de Saúde, feita pela ONU, tá? Para o mundo inteiro. Gente, é muito louco pensar que alguma coisa que é para o mundo inteiro vai servir para cada uma das nossas necessidades. Então, nós vamos filtrar, trabalhar, elaborar, trazer para uma realidade nossa e falar, tá bom, o que o Marco de Sendai, sem dúvida, os caras ficaram lá pensando nisso, discutiram isso, tal, é importante, como ele vive para nós aqui. Não é? E isso está na preocupação que a gente tem agora. Atuação interinstitucional, multi-interdisciplinar. Vamos esquecer das definições e saber assim, sozinho a gente não faz nada. Né?
pode mudar. Desafios para fazer tudo isso, desafios. Tem nos preocupado muito uma ação que é assim, acontece um dado desastre, uma dada emergência, e, de imediato, acorrem muitos psicólogos, individualmente, em grupos, autônomos, né? Eu quero ajudar, eu sou do bem, né? E fazem coisas e vão embora. Na semana seguinte, aquela comunidade não teve suas questões abordadas adequadamente, menos ainda resolvidas, e as pessoas foram embora. Os profissionais foram embora, né? E essa coisa de um desastre ser vitrine para alguns profissionais, isto está no nosso foco de atenção, né? A gente não quer, falando de uma forma simplória, a gente não quer que o filme do psicólogo seja queimado num momento. E a gente não quer que a população afetada, as comunidades afetadas, sejam iludidas por essas ações que são, até vamos dizer, maléficas, né? Então, daí uma preocupação da gente, é uma coisa que nós entendemos como um grande desafio, né? Capacitação de equipes, quais equipes? Né? Em nome de que você se apresenta? Qual é a sua autoridade, qual é a sua competência para você se apresentar? Né? E se apresenta para quem mesmo? Né? Eu sou psicóloga e vim aqui para ajudar, a gente já sabe que não é a melhor coisa para falar. Suporte emocional para as equipes, claro, tem um momento de limite deste profissional. Ele pode ser super bem intencionado, mas ele é humano e ele tem seu limite. Né? E vai ser interessante que a gente possa trabalhar isso. Fortalecimento de lideranças comunitárias. Devia até mudar, botar lá no primeiro. Porque é isso, da gente trabalhar fazendo redes. Né? Porque se uma hora podemos sair, esta hora será identificada como quando é que esta comunidade consegue tocar a sua vida. Né? Igualzinho como antes? Não, é claro que não. Né? Mas que esta diferença comparada com o antes nos mostre que houve ali algum crescimento. Que essas pessoas, esta comunidade, pôde, então, viver aquela experiência e crescer com ela. Né? Os abrigos temporários é uma questão delicadíssima, a gente já estava vendo isso, não é? Os abrigos a gente entende como uma solução para determinadas circunstâncias, em alguns momentos, não é? Mas para as pessoas eles podem não ser. Não é? Eu coloco num abrigo um grupo X que está assim num desentendimento sério, para não dizer pior, com o grupo Y. Porque se eu não conheço aquela comunidade, eu vou arrumar uma grande dificuldade para eles. Né? Eu posso ter facções que não se relacionam. Né? Facções mesmo. Então, eu vou observar isso. A ideia do temporário. Quanto tempo dura o temporário? Quanto tempo a gente suporta uma situação temporária? Né? E como a gente acha que aquele temporário está bom, está ótimo, já resolveu? Não é? O acolhimento dos afetados, trabalho intersetorial com as mais diferentes agências que têm a ver com isso, secretarias, ministério, tem muitos atores aí. E nós não vamos poder ficar olhando o nosso umbigo. É intersetorial, sem dúvida. Gestão do voluntariado, seja de que ordem for este voluntariado. Né? A gente, sim, tem esta postura de que fazer trabalho voluntário é bom. Tá? É bom. Mas pode ser, vou usar uma palavra rude, pode ser desperdiçado. Não é? E ele é desperdiçado quando ele é mal gerenciado. Quando a gente acha que ser voluntário basta para aquela pessoa fazer alguma coisa bem. Tem que fazer parte da gestão do desastre. O que a gente faz com o voluntário? Quando eu vou precisar dele? Hoje pode ser, amanhã não. Não é? E a gestão de informação, sem dúvida. Falamos de Rumor. Rumor é um personagem importantíssimo em desastre. Né? E é ingênuo pensar que
a comunicação que a gente tem pelos nossos celulares, que ela não existe. Ela já existe, chegou antes, né? E como a gente vai trabalhar de maneira que a informação se dê por um canal que seja fidedigno, um canal de confiança, né? Porque este perigo do rumor está ali presente, sem dúvida. Outro, por favor. Ó, essa pirâmide é bem interessante, né? Tirada desse guideline, dessas diretrizes de saúde mental e apoio psicossocial, né, em condições de emergência. Então, uma pirâmide para nos dizer o que precisa ser muito, o que pode ir diminuindo e onde entram os serviços especializados, né? Olha, o que precisa ser muito? Serviços básicos de segurança, sem dúvida. E isto já vai dizer para a gente, atenção, essas pessoas que chegam para fazer a base da pirâmide precisam fazer o trabalho delas, né, antes que você chegue com o seu trabalho especializado, né? Olha o espaço que a gente reserva, né? O apoio familiar e comunitário. Sim, a comunidade vai precisar fazer suas redes, vai precisar estar junta, né? Ela não receberá passivamente aquilo que eu, que chego de fora, vou oferecer. Ela faz junto com a gente, né? O apoio não especializado em diversas ordens. E lá, só um pouquinho, bem menor, o serviço especializado. Então, isso faz a gente pensar assim, como especialistas, como psicólogos, então, especialistas, onde é que eu vou oferecer o meu saber, a minha prática? Né? Ele poderá não ser necessário em todos os momentos. E ele não está ali no pico para dizer que ele é o máximo, que ele está no topo. Ele está ali para dizer que ele é em menor quantidade. Ele será menos necessário do que determinados outros serviços. E vamos levar em conta isso na nossa construção de identidade mesmo, né? O outro, por favor. Só para finalizar, então, essa ideia do que fazemos e como traduzimos isso no como fazemos, é uma construção conjunta, então, retomando a proposta da comissão no Conselho Federal de Psicologia. É uma construção conjunta. A gente não consegue fazer isso se a gente se isolar no saber da psicologia sem considerar os outros atores, todos os outros atores. Então, nós trabalhamos fortalecendo os profissionais, orientando, defendendo a profissão, trabalhando muito com a questão ética. Quando a gente fala assim, existem algumas técnicas que são boas, interessantes, eficientes em si, e talvez não no desastre, e talvez não na maneira como estão sendo utilizadas no desastre. A gente faz isso pensando no risco de um dano que pode ser causado pela ação do psicólogo, né? Então, a gente está muito atento para acompanhar isso. Quais são as diretrizes que a gente pode desenhar de gestão integral, né? A participação no sistema conselho, sem dúvida nenhuma, né? Nos agrada muito a ideia de estar junto, de estar participando do sistema conselhos para a gestão integral. Fortalecer os nossos colegas de rede SUS e SUAS, né? Temos visto em algumas situações são os profissionais da psicologia de um determinado local, uma cidade, uma comunidade, e eles são pegos meio de surpresa. E no seu dia a dia, eles não tiveram oportunidade de se desenvolver para a resposta ao desastre, né? E a gente quer dar um bom olhar para eles assim. E também uma importância grande, que é como nós podemos, na formação do psicólogo, nos cursos de psicologia, inserir esta formação, para que eles aprendam já na faculdade e percebam nessa construção de identidade, como eu falei, como eles poderão ocupar um lugar, uma vez formados, junto à sua comunidade, a outras comunidades, enfim, né, e tendo uma formação voltada para as necessidades contemporâneas, né? E capacitar os profissionais das redes para esse enfrentamento. Temos um grande trabalho de capacitação, pensando no que fazemos aqui, mais especificamente voltado para o psicólogo. Aqui eu deixo o contato
no Conselho, caso vocês queiram mais informações sobre esta comissão, queiram opinar, participar de tudo mais, o contato é pelas relações institucionais do CFP, né, .org.br, aí está o telefone do CFP lá em Brasília, e daqui a 2 semanas a gente, né, retoma as reuniões nacionais, a gente já tem uma lá marcada em Brasília, e eu gostaria muito de ouvir o que vocês acham que deveria estar na nossa agenda, né? Nessa aproximação, não só de colegas psicólogos, mas também da comunidade. O que vocês acham que a gente precisa aprender a fazer para poder trabalhar alinhado com todo mundo? Era só. Obrigada.